Bom dia, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um conto do Machado de Assis que nunca sai de moda, que é o conto de escola. A escola está muito na moda porque o Brasil nunca cuida realmente da sua escola. Nós temos uma grande dívida com a educação brasileira. E o conto que nós vamos mostrar é um conto dos anos 80 do século XIX. Vocês vão verificar que muita coisa não mudou não. Vejamos o conto de escola, nós mostramos lá um professor Policarpo, que ele entra na sala, sisudo, nem cumprimenta as pessoas, com aquele chinelão de cordovan, que é aquele chinelo de couro de cabra, na época muito usado, a jaqueta dele que não trocava nunca. E aquele homem que quando senta à mesa, a primeira coisa que ele faz é abrir o jornal para ler, para saber o que está acontecendo. E os alunos sentadinhos da sala. E também ele cheirava rapé, né? Costumava dar a sua cheirada no rapé, e normalmente aquilo escorria também pelo nariz. É o professor Procópio. E esse menino que é o narrador, ele conta que o pai dele trabalhava no arsenal de guerra e era um homem muito rigoroso, que queria que ele fosse caixeiro, ou seja, um comerciante, porque o pai dizia que as pessoas que começaram a vida como caixeiro acabaram como grandes comerciantes, grandes empresários, grandes homens. Mas o menino é um menino desligado. Aliás, ele conta, o menino Pilar conta que ele até tinha boa memória, tinha boa inteligência, estava no nível superior dos outros. E ele está indo para a escola com má vontade, foi chegando perante o pé e olhou bem, ele chegou um pouquinho antes do mestre. Quando ele viu o mestre entrar, aqueles alunos, aquele dia era a aula de leitura, os alunos com os livros abertos, ele ali sentado. E o professor, vez por outra, passava a olhar pela sala. Mas aquele professor que está ali só com a palmatória pendurada do lado dele. O que é a palmatória? Aquele instrumento de madeira, tem uma espécie de palma na frente, com buracos, e aquilo quando bate na mão do menino, o ar prende, do que solta, aquele é uma dor danada. É o tal do bolo, né? E ele está ali sentadinho do lado dele, fazendo, já tinha feito a lição, era uma aula de sintaxe. Os professores de português até hoje dão aula de sintaxe, né? Sintaxe de regência nominal, verbal, é comum o professor de português trabalhar isso. Só que hoje a gramática não é tão rígida quanto naqueles meus tempos. Não sou do século XIX, não. Eu estou falando do século XX, no meu caso. Bem, o que acontece? O professor está ali sentado, quando ele percebeu que o filho do Pilar, que o filho do professor, aliás, do Procópio, era um menino que tinha dificuldade em aprender. E o menino está dizendo para ele, eu preciso falar com você. E ele ficou ali, mas qual é o assunto? E o menino, então, mostrou para ele uma pratinha. E ele ficou olhando e começaram a trocar ideias. O que o menino queria? Queria que o Raimundo, queria que o proprietário ensinasse a matéria da aula, e ele dava uma pratinha em troca, uma pratinha de 12 centavos, né? E ele ficou interessado na pratinha porque ele só tinha umas moedas de bronze, feias, cascudas. Quando eles estão nessa troca de informação, ele olhou de lado e viu que o Curveiro estava de olho neles. O Curveiro era um coleguinha deles, que estava ali do lado. E ficaram ali naquele medo de fazer ou não fazer, até que houve um momento que ele pegou a pratinha, pôs no bolso, e ensinou e passou a lição para o menino. Quando ele menos esperou, ele percebeu que o Curveiro, que estava olhando o tempo todo para eles, no que ele olhar de novo, o Curveiro estava lá com o professor. O Curveiro sentou e o professor, naquele momento, seu Pilar, vem cá! E foi chegando. Dá a mão! E ele recusado, seu porcalhão! Chamou o menino. Então você recebe dinheiro para ensinar? Dá cá a mão! Deu a mão, 12 bolos, 6 em cada mão. Chamou o filho, senhor Raimundo, seu vagabundo, porcalhão! Você paga então para ter a lição? Mais 12 bolos, 6 em cada mão. Mas esculhambou, dá essa pratinha que tem no seu bolso, falou para o Pilar. Pegou a pratinha e jogou na rua. Mandou que os dois sentassem, uma vergonha. E naquele momento ele está tão indignado, olhando para o Curveiro. Eu o pego lá fora, dou uma surra dele. E aí o que acontece? Passado algum tempo, ele vê que o Curveiro desapareceu. Ele saiu andando atrás, por um lado para o outro, mas o Curveiro deve ter entrado em alguma loja e ele perdeu o fio da meada. E ele então foi para casa, a mãe perguntou alguma coisa, ele contou que ele esqueceu de fazer a lição, por isso que ele levou os bolos. No dia seguinte, a mãe até lhe fez uma calça nova, calça amarela, por sinal, e ele estava indo de volta para a escola.
Aliás, naquele dia, antes dele ter um problema com o Raimundo, ele estava mais olhando o Morro do Livramento lá longe, vendo um papagaio que estava ali, pensando, o que eu estou fazendo daqui? Porque a escola não oferecia nenhum atrativo, ele queria mais entrar na rua. Mas voltando lá onde eu estava, ele então estava voltando para cá, indo para a escola no dia seguinte, pensando em encontrar um curveiro, porque ele tem um acerto de contas com um curveiro. Mas naquela caminhada ele viu um batalhão da Marinha que ia marchando, e ele então ficou naquele entusiasmo, rato da casaca, o tambor batendo, ele foi andando e acabou se esquecendo da escola e não foi para a escola coisa nenhuma. E ele termina o conto dizendo que naquele momento aquele conto estava ensinando duas coisas terríveis para ele: a corrupção e a delação. E aqui eu quero fazer uma observação. A corrupção é aquele dinheiro que é usado indevidamente para comprar alguém ou para facilitar a vida do outro e que é muito comum no nosso sistema político hoje, só se fala disso. A delação é o caso daquele menino curveiro. É coisa comum hoje no nosso meio jurídico, alguém fazer a delação para aliviar sua pena e mostrar o que aconteceu de fato. E aqui tem um outro exemplo negativo, é o do professor. Professor não é para castigar, não é para bater em ninguém, professor é para ensinar a pensar. Professor não é dono do conhecimento, ele está lutando para ter conhecimento, para levar transformação para o aluno, porque sem o professor, sem a transformação da educação, nós nunca vamos ter o futuro. É preciso, portanto, pensar no aluno, mas pensar fundamentalmente no professor, naquele que prepara o cidadão do futuro. Nem o Raimundo do século XIX, nem o professor sem o investimento de hoje. Os dois estão fora. É preciso então investir no professor, esquecer o professor autoritário, esquecer a palmatória e pensar no ensinar a pensar. Por hoje é só.